Olá, ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, muito boa tarde, seja bem-vindo, 12:02, eu sou Mauro Friesman, estamos iniciando mais uma semana dessa edição do programa Gente que Fala, estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos vê pelo Instagram e pelo Facebook, inscreva-se no nosso canal no YouTube, ouça os nossos podcasts disponíveis no blog gentequefala.com.br e interaja com a gente a partir de agora pelo número do WhatsApp 973350038 e também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Os nossos convidados de hoje para as análises, para os debates em relação aos nossos temas, Daniel Cerveira, advogado, professor de gestão de franquias e negócios do varejo, da Fundação Instituto de Administração aqui de São Paulo e também de Direito Imobiliário da PUC do Rio de Janeiro. Daniel Cerveira, que é autor do livro Shopping Centers, Limites na Liberdade de Contratar. Daniel, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Boa tarde, pessoal. Agradeço a todos o convite. Luiz, Rinaldo, um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde. O nosso próximo tema, o cenário de calamidade gerado pela pandemia da Covid-19 trouxe severos prejuízos econômicos ao comércio. O cenário é ainda pior em relação aos shoppings, que, fechados, impossibilitaram até o acesso dos proprietários às próprias lojas. Então, como é que fica a situação dos lojistas em relação ao aluguel desses estabelecimentos? E apesar de serem contratos individuais e apresentarem variáveis, em regra, eles prevêem um valor de aluguel, um condomínio e um fundo de promoção para o shopping center. Assunto para você, Daniel Cerveira. Neste momento já de reabertura, quais são os caminhos que os locatários têm junto aos locadores para as negociações, não só para as lojas de shopping, mas também para as lojas de uso? Perfeito, Mauro. Bom, nós temos o nosso Código Civil, que é uma lei que se aplica para todos os contratos, né? Nós temos ali artigos que trazem a previsão da chamada teoria da imprevisão, né? Então, quando um fato imprevisível, extraordinário, ele ocorre, gerando uma onerosidade excessiva para quem está pagando ou uma vantagem extrema para quem está recebendo, né? O Código Civil diz que nessas hipóteses, a parte prejudicada pode tanto rescindir o contrato sem ônus, como também pedir a revisão judicial desse contrato, né? Para rebalanceá-lo novamente. Então, lógico, a sugestão é ter muito bom senso, pensar em união nesse momento, seja com o seu locador, com o administrador do shopping, com aeroportos, né? E buscar sempre uma composição, chegar num acordo, né? E é o que a gente está observando no mercado. Então, a grande maioria dos casos, tanto os inquilinos como os seus locadores, eles estão conseguindo transacionar e chegar num consenso, né? Agora, naqueles casos onde não houve uma flexibilidade por parte do locador, né, inviabilizando, né, a continuidade daquele contrato naquelas bases, então sim, o inquilino, o lojista, ele tem então o poder judiciário para se socorrer, seja para rescindir, pedir uma isenção sem multa ou buscar uma redução do aluguel. Só para terminar, lógico que isso é um caso inédito, nós não temos ainda precedentes, jurisprudência formada sobre o assunto, então tem que ter muito cuidado na hora de propor essas ações judiciais. O que nós temos são só liminares até o momento proferidas aqui no Brasil. Agora, onde é que está emperrando nesse momento essa conversa, essa negociação entre locadores e locatários? Eu te falo, eu acho que uma minoria dos locadores, eles não estão tão sensibilizados por esse problema. Então, por exemplo, se a gente for pegar o aeroporto de Guarulhos, né, que hoje é uma concessão pública, né? Nós temos contratos de locação, tem até uma discussão se seria de locação não, mas eu acho que seria de contrato de locação regido pelo Código Civil, né? Não se aplicaria do inquilinato nesses contratos. E aí, no aeroporto outros aeroportos ao longo pelo Brasil, o administrador do aeroporto, o concessionário, ele concordou em oferecer descontos, isenções aos seus lojistas. Mas, por exemplo, aqui em Guarulhos, a GRU, ela está se recusando a dar qualquer tipo de abono para os seus inquilinos. Ele só está suspendendo parte da cobrança. Então, você imagina aqueles aluguéis que são altíssimos, né? Então, às vezes, um quiosque, eu pago R$100 mil de aluguel, né? Pensando em vender, às vezes, 10 vezes mais do que isso,
né, para você conseguir pagar o aluguel, normalmente você vai calcular numa operação de alimentação, de varejo, o meu custo de ocupação não pode passar 10% do meu faturamento, por exemplo. Então, você imagina um quiosque que eu faturo 1 milhão por mês. Eu pago 100 mil reais de aluguel. A partir do momento que eu começo a faturar 50 mil reais por mês, não faz sentido eu ter que pagar 100 mil reais de aluguel para o concessionário, para o meu locador. Entendeu? Então, nesses casos, tanto que a gente vai ver, quem for fazer uma pesquisa, pode verificar que muitos lojistas, grandes redes, pequenos lojistas, ingressaram com ações contra a concessionária porque eles estão irredutíveis. Então, eu acho assim, está encrencando, é uma minoria, né? Eu diria, eu não tenho percentuais para dizer, mas é uma minoria de locadores que não estão ali sensibilizados, né? E essa minoria é que acaba em judicialização dessas demandas. O que você acha mais justo, Daniel? O locador dá um desconto agora para o locatário em razão da baixa do faturamento e ajudá-lo nessa ocasião e deixar por isso mesmo esse desconto neste período, depois volta tudo normal, ou dar esse desconto e cobrar lá na frente depois essa diferença? Boa pergunta, Mauro. Olha, o Código Civil, ele fala em revisão do contrato, né? Então, assim, a partir do momento que eu estou com a minha loja com faturamento zero, né, eu acho que é possível defender pela isenção do aluguel nesse período ou uma redução substancial, né, porque o contrato de locação ele não está suspenso, ele continua vigente, né, o inquilino de shopping tem menos acesso à loja, mas locação de rua, ele tem acesso ao ponto, a posse está com ele. Então, tudo bem, não quer isentar o aluguel? Uma redução substancial, vou pagar 25% do valor do aluguel, né, somente para remunerar o locador nessa fase. Eu acho que tem que ser um desconto definitivo. E pós-abertura, né, grosso modo, lógico que você pode afinar isso, né, e analisar caso a caso, com outras métricas, por exemplo, aeroporto, o número de passageiros, de shopping, de frequentadores, mas grosso modo, você tem que ter uma redução temporária no aluguel, a queda no seu faturamento. Então, eu vou pegar o meu faturamento pré-pandemia, né, e eu vou comparar com o meu faturamento pós-pandemia. Aí tiro uma média ponderada e aplico, né, esse fator ali por um período, por uma questão que tem que ser uma revisão temporária, né? Então, a gente está trabalhando normalmente no escritório, lógico, cada caso é um caso, mas em torno de período de fechamento e 6 meses pós-abertura, para você então buscar essa revisão no seu contrato definitiva. Não seria só somente uma postergação. São coisas diferentes, né? Daniel, o Emerson Stein Moema pergunta o seguinte: não seria possível a criação de uma regra única sobre descontos de aluguel para essa situação agora que a gente vive, de quarentena, de pandemia, mesmo com os diferenciais, para não ter que ficar cada um tendo que negociar seus próprios contratos sem nenhum parâmetro? Primeiro é assim, né? É muito difícil. A gente até poderia, em tese, por força de lei, né, a gente delimitar algum patamar aí de desconto para essa fase, mas mais ligado para essa fase de fechamento das lojas, né? A partir do momento que as lojas abrem um horário restrito ou faturamento reduzido, aí tem que analisar caso a caso, até porque essas demandas de revisão de contrato têm uma natureza muito individualista, né? Agora, para essa fase de lojas fechadas, né, eu acho também complicado, né? Nós não temos nenhum PL nesse sentido, né, para regular valor de aluguel. Eu até acho que tem uma interferência muito grande na livre iniciativa, né? Agora, o que nós temos para shoppings no período de lojas fechadas, existem, até nós, por escritório, entramos com uma, né? Existem, então, ações coletivas, né, onde associações, entidades de classe promoveram contra shoppings determinados, né, pedindo, então, para a justiça se posicionar e a justiça definir qual vai ser o valor do aluguel, se vai ser cobrado aluguel ou não, em qual patamar para esse período de lojas fechadas. Daniel Cerveira, a sua palavra final, poucos segundos e seus canais. Bom, obrigado, Mauro, novamente aí, toda a rádio. Obrigado aí, Luiz Carlos Ramos, Reinaldo Polito. Depois até quero marcar um café com o Polito aí, se ele tiver um tempinho para mim, a gente debater um pouquinho mais, tá? Muito obrigado. Prazer. Café virtual. Combinado.
Na mesa de som com a gente hoje o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, diretora de produção é a Zenilda Salvato, o Fausto Camunha é o diretor-geral do Gente que Fala, e do outro lado, você, ouvinte e espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, tchau.